adequadas quando andou por sua vez destruindo o veículo perispiritual. Nem todos poderão percorrer impunemente os caminhos anteriormente percorridos no mal. Dentro dessa lama jazem ainda muitos companheiros seus que compartilharam com você a dor e o sofrimento, o exílio e o desvairamento do suicídio reiterado. Uma grande sombra invadiu minha alma. Atafon, porém, bateu-me amigavelmente nas costas e disse: vamos. Quem de nós não passou por momentos terríveis no mundo? Não há ninguém que não tenha sofrido na terra a desilusão e a dor. As marcas que fizemos no caminho representam, em toda parte, um testemunho de nossas fraquezas passadas. Falam também no presente de nossa gloriosa regeneração. Recebi o estímulo do anjo com o coração agradecido e duas grossas lágrimas desceram-me quentes pelas faces pálidas. Grandes pássaros voavam sobre nossas cabeças a prodigiosa altura. Negros e feios. Havíamos contornado o lago e atingido um local onde árvores escuras, de troncos nodosos, despidos, sem folhas, erguiam-se sombriamente. Aquelas árvores pareceram-me seres vegetalizados. Seriam. Orcus fez-me um sinal de silêncio e Atafon, aproximando-se de robusta árvore, alisou-lhe o tronco com a mão divina num gesto de infinita doçura. Raios luminosos saltaram-lhe da destra através dos dedos e tive a impressão de que lhe penetrava velozmente o cerne denso. Em breve tempo, ante os meus olhos extasiados, os galhos da enorme árvore começaram a mexer-se como um polvo em pleno oceano. Impulsos lentos, mansos, movimentaram-lhe a fronde. Do tronco milenar uma voz longínqua e angustiosa chegou-nos aos ouvidos e fez-nos vibrar compadecidamente o coração. Atafon! 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 Tive a ideia que a imensa árvore ia se ajoelhar. Os galhos vergaram-se-lhe e envolveram o anjo como num abraço de amor. Lágrimas ardentes rolaram-nos dos olhos emocionados. O anjo deixou pela primeira vez escapar do peito luminoso um suspiro de profunda piedade. Abraçou-a carinhoso e disse: Elia, Elia, estou contigo e não te abandonarei. Confia em mim. Deus não nos abandonará. Persevera e retomarás a forma antiga. Aquelas palavras, os galhos repentinamente recuaram num gesto brusco de revolta e toda a árvore se sacudiu. Não. Não. Não quero. Desejo perder-me no não ser. Quero desaparecer no nirvana. No nada. Mas isso não é o nirvana, o nada, exclamou Atafon provisoriamente liberto do abraço de amor. Estás apenas lutando contra Deus. Eu não reconheço nem aceito Deus, revidou o vegetal humano. Ele que me encarcerou na maldição desta forma não pode esperar o meu respeito nem o meu amor. Eu odeio. Odeio. E num grito de terrível angústia a árvore desesperada sacudiu-se toda e contraiu-se se enrodilhando como uma serpente. Atafon, silencioso, alisou-lhe mais uma vez o tronco com as mãos luminosas. Ela pareceu acalmar-se. Voltarei noutra ocasião, disse ele, quando estiveres mais amiga. Dizendo isso, fez-nos um gesto para que o acompanhássemos. Olhei e contemplei aquela infinidade de árvores estranhas como quem contempla seres angustiados que se perderam nos abismos da forma. Gases pestilenciais saíam do lodo onde faces patibulares olhavam-nos surpresas. 22. As corujas. Um vozerio sem fim, todavia, acompanhou-nos a retirada. Gemidos partidos das fibras mais íntimas de seres desconhecidos encheram as praias sombrias. Algazarra terrível que me enchia a alma de terror e assombro. O que seria aquilo? Pensei comigo mesmo sem coragem de olhar para trás. Atafon! Atafon! Mais de 1000 vozes gritaram a um só tempo. Salva-nos! Arranca-nos deste lodo e desta desgraça. O anjo voltou-se e nós o seguimos com o olhar vitrificado. Então foi que vimos que a estranha floresta negra agitava-se angustiosamente estendendo os braços ressequidos em nossa direção. Na realidade, aqueles galhos semelhantes a garras eram braços dentro da noite. Percebíamos naquelas árvores as almas dos que se paralisaram na forma.
Foi aí que o anjo do abismo elevou a voz e respondeu: queridos irmãos e queridas irmãs em prova, vós que petrificastes a mente no egoísmo e no orgulho, lembrai-vos agora do divino poder. Quem sou eu para salvar-vos? Só o Pai em sua misericórdia poderá elevar-vos do lodo a que vos alojastes até o solo de luz em que resplandece nas alturas. Voltai-vos para Ele, implorai-lhe o amparo e ajuda, e a luz imortal do seu reino de glória há de penetrar até o coração destas furnas. Perdoai-me se não vos posso ajudar agora, mas em minha fraqueza implorarei ao Pai convosco, e Ele que não nos abandona, por certo nos ajudará. A palavra de Atafon provavelmente atravessou os abismos e ganhou a superfície da terra, projetando-se para as esferas superiores, porque alguns segundos após uma chuva de miríades de centelhas prateadas veio descendo terra dentro até atingir aquelas pobres criaturas de Deus. O ambiente clareou-se de súbito sob a tempestade de luz, e então pudemos ver milhões de seres alados que se escondiam na sombra sob as árvores. Corujas esquisitas, de porte avantajado, contemplavam-nos com os olhos fosforescentes. A floresta povoou-se de um momento para outro de milhões de almas prisioneiras da forma. Naqueles olhos de fogo, no entanto, nós víamos as características apagadas dos homens da terra. Senti-me mais assombrado ainda, certo agora de que vagava perdido no inferno da inconsciência humana. Uma ânsia incontida de explicações dominava meu ser. Desejava mais esclarecimentos sobre tudo aquilo que se abaterá sobre mim como um pesadelo ou um sonho de loucura. Atafon, percebendo o meu anseio, não se fez rogado, e ensinou: nestes abismos, meu filho, a forma, como já lhe disse, ganha a expressão do pensamento de cada um. Modela-se a si mesmo cada espírito que desce ou que sobe. O perispírito ganha no universo, sombra ou luz dependendo apenas da direção que imprime a própria mente. Organismo plástico aceita a expressão que lhe dá a força mental. Estas criaturas chumbadas ao lodo ou voando nas alturas, escravizadas na forma inferior, são responsáveis pela própria direção que deram à própria vida. Amor e ódio nascem em nós mesmos de conformidade com a orientação que demos às nossas energias. A queda ou degradação na forma é um fenômeno comum em todas as regiões do universo. Não há involução do espírito, mas existe a degradação da forma perispiritual. Como sabemos, o perispírito é a mais alta conquista do espírito humano sediado na Terra. O veículo que envolve a alma lhe expressa os pensamentos e os sentimentos, adquirindo vibrações cada vez mais elevadas ao impulso de seus estímulos interiores. Essas criaturas que parecem abandonadas de Deus são, todavia, filhos bem-amados de sua justiça. Se não houvesse leis sábias que as amparassem na queda, há muito tempo já haveriam desaparecido no turbilhão do cosmos. Aprisionadas nas formas vegetais, na animalidade, nas aves ou nos minerais, estacionam apenas no tempo até que nesse processo de gestação tenham oportunidade de reconquistar os degraus que perderam na descida. O que parece infinita desgraça não é mais do que infinita misericórdia. Contemplei Atafon assombrado. Não eram somente as anotações repletas de sabedoria que me empolgavam. A cabeça do anjo iluminara-se interiormente e centelhas de luz irradiavam-se lidamente com profunda intensidade. Tornara-se mais belo e mais puro. Verifiquei que as aves ocultas na floresta também pararam de gritar, extasiadas ante o fato extraordinário. Maravilhosa luminosidade derramara-se-lhe da frente, do peito, dos braços e das mãos. Em plena testa, uma rosa de 1000 pétalas cintilava como fonte de sublime beleza. O anjo compreendeu-nos o assombro porque tentou apagar-se, mas não conseguiu. Tanta era a sinceridade com que se referira à obra de Deus. As corujas, pois que aqueles seres pareciam corujas, estavam magnetizadas, sonambulizadas, olhos vítreos voltados para Atafon. Orcus aproveitou-se da hora e aconselhou-me: examinemo-las agora que estão estáticas. Atafon fez-nos um gesto de assentimento e então aproximamo-nos de uma daquelas corujas estranhas e negras,
a de porte mais avantajado. Notei que o corpo era recoberto de pelos e que exibia duas enormes asas semi-peladas como morcegos. O rosto lembrava o ser humano e a cabeça revestia-se também de penugem. Não tinha braços, mas firmava-se sobre duas pernas e dois pés, chatos como os dos gansos ou marrecos. Os olhos esfogueados contemplavam fixamente a Tafon. Havia neles a fixidez de inexpressividade da vida que parara. Sonâmbulos, não nos percebiam a nós, Orcus e eu. Passei-lhe a mão com carinho na cabeça, estiquei-lhe uma das asas e acompanhei admirado as nervuras e as linhas das fibras perispirituais. Realmente, era uma obra de arte como forma, muito embora estivesse ele caído nas regiões inferiores do próprio eu. Estudei detidamente com o olhar e tremi. Como podia um ser que outrora fora humano na crosta da Terra ter atingido tal ponto da escala involutiva da forma animal? O espírito, é certo, passa pela fieira da animalidade como nos ensinou o mestre Allan Kardec a Gênese, e isso nós compreendemos perfeitamente, contudo sabemos que o fenômeno se dá na escala evolutiva ascendente. Ali, porém, diante de meus olhos eu encontrava o fenômeno contrário. O espírito que retornava ao seio da animalidade caindo de forma em escala descendente, que presumivelmente o levaria, degradante, às origens do ser como vida perispiritual. E a consciência? Qual a situação da consciência daquelas criaturas encarregadas em veículos inferiores? Orcus percebeu minhas indagações mentais porque aduziu: a consciência, meu caro, como o caramujo que se esconde na casca, se oculta na inconsciência e permanece por séculos e séculos. Uma estranha angústia alcançou meu peito e o coração. Aquilo me semelhava abismo mais pavoroso que todos os abismos. Aquele mergulho na forma inferiorizada, decadente e defeituosa, simbolizava-me agora cárceres escuros onde a inteligência, a razão e a consciência ficavam sepultadas. Não seria nada. O não ser. Orcus sorriu amigavelmente. Ainda não é o não ser, meu filho, é apenas uma atitude estacionária entre a consciência e a inconsciência. O mistério do universo é mais misterioso do que os homens imaginam. Não é a sombra a ausência da luz? Assim, também, a inconsciência não é senão a ausência provisória da consciência. Fitei Orcus surpreendido. Nunca me ocorrera tal raciocínio. Na realidade era espantoso como um fato tão simples passara despercebido à minha mente. Mão pousada sobre a cabeça peluda da coruja eu ouvia Orcus como discípulo fiel. A luz de Atafon apagara-se aos poucos e a floresta principiava a mergulhar-se na escuridão. O meu homem movimentou-se e de repente expediu pavoroso grito que me abalou as fibras mais íntimas e após, abandonando-nos, mergulhou nas trevas. 23. Homens rãs. Orcus e Atafon sentiram minhas emoções mais íntimas. Era certo que meu coração batia descompassado ao impacto daquelas pungentes impressões. Demasiada era para as minhas possibilidades internas de resistência a visão daqueles seres que, pela indiferença para consigo mesmos, haviam se precipitado nos abismos da forma. Aqueles homens em forma de corujas, aquelas criaturas aladas e fabulosas impressionaram-me fundamente o espírito. Como aceitar sem um abalo íntimo a vista de criaturas que após terem sido homens na terra penetravam terra dentro sob o véu da animalidade? Aves que foram homens e seres que eram espíritos, mas que caminhavam ao encontro de construções íntimas de tal inferioridade que chegavam talvez a atingir o inconcebível. O que nos aguardaria, agora? Foi somente aí que notei que atrás de nós, acompanhando-nos com sua pobre lanterna, seguia-nos o infeliz anão. Olhos voltados para o mundo interior que lhe era próprio como simples autômato, escravo de seres perversos, porém mais inteligentes. Estranha e curiosa era a criação divina. Deus que esparzira pelo firmamento constelado as naves eternas e luminosas dos astros, abrigara também nas profundidades sombrias dos abismos escuros criaturas daquele jaez.
Minhas meditações foram interrompidas porque percebi que nossos pés agora pisavam uma lama de certa maneira mais mole e mais macia. Assustado, temi afundar novamente no lamaçal cinzento. Orcus, no entanto, sorriu e disse: nada tema. Aqui você vai bem porque não possui compromissos com estes sítios. Sua contextura perispiritual vencerá os percalços da marcha. As palavras de Orcus deram-me novo alento e prossegui feliz. A praia parecia interminável. Infinita era sua extensão. O lago prateado era sugestivo quadro digno de ser reproduzido na face do mundo por um artista de gênio. Olhei a imensidade como quem contempla imenso mar. Quis voltar-me para o alto, mas tão grande foi a angústia que me tomou o coração que me vi obrigado a manter os olhos apenas na lama. A floresta ficara na retaguarda. Enorme montanha abismal arrojara-se de súbito à nossa frente. Este é o Monte do Tempo, falou Orcus, assinalando-me com a destra elevação. Espíritos formidáveis, amantes da mentira e do erro habitam-lhe as culminâncias. Sentem-se felizes de contemplar do alto estes charcos e supõem assim serem poderosos. Acreditam, como os políticos da terra, que pelo simples fato de viverem nas culminâncias físicas sejam donos de tudo. Na verdade governam o charco e a lama. Senti realmente que do alto daquela montanha olhos ocultos nos espiavam. A figura de Atafon, porém, por si só constituía uma garantia de segurança para nós. Além disso, percebíamos, embora fracamente, as vibrações de Gabriel que desciam das alturas. A lama amolecia cada vez mais e nossos pés afundavam-se na caminhada. Divisei olhos luminescentes nos desvãos escuros e fui surpreendido pelo coachar de milhares de sapos ou rãs que em profusa orquestração enchiam o labirinto com o som de suas vozes. Eram, no entanto, vozes prodigiosamente amplificadas como se estranho alto-falante lhes desse a cada uma delas um volume insuspeitado. Era de fato ensurdecedor. O anão, mudo e silencioso, acompanhava-nos. Orcus aos seus olhos tornava-se cada vez maior. Sua figura taurina e seus cabelos brancos de profeta hebreu davam-lhe estranha respeitabilidade naqueles abismos. Como era sublime e confortador possuir um corpo espiritual com todos os órgãos relativos à faixa de evolução em que permanecíamos. Aquelas criaturas mutiladas que vínhamos encontrando eram um atestado vivo do quanto pode cair o espírito invigilante no mundo. A mente era na realidade um modelador do corpo psicofísico. A inconsciência conduzia a criatura às formas animalizadas no roteiro da involução. Voltava o ser a percorrer a fileira quase infinita da escala evolutiva. Contemplei-me a mim mesmo e agradeci a Deus a graça da vida com a relativa perfeição perispiritual a que pudera atingir. Sabia que iríamos agora defrontar criaturas esquisitas, habitantes de um mundo inferior, seres perdidos na lama dos submundos da infraesfera ou esfera das zonas centrais. Arrepiava-me a simples ideia de defrontá-los. Subitamente sufoquei na garganta um grito de terror. Sob meus pés uma criatura em tudo semelhante a rã se arrastava. Pernas longas, braços curtos, gelatinosa e transparente. Olhava-nos talvez com suprema angústia no olhar. A fisionomia, no entanto, aproximada do rosto humano das raças mais inferiores da humanidade. Arfava e a boca entreaberta deixava ansiosamente escapar-lhe profundos suspiros de uma espécie de tristeza dolorosa. Tinha o tamanho de um homem. Atafon identificou minha surpresa e o horror. Orcus prendeu-me a mão nas suas com imenso carinho. Senti que dele vinha até mim uma corrente de vibrações prodigiosas que me penetravam o organismo espiritual em alta velocidade. Uma força desconhecida mantinha-me de pé. Outros seres como aquele começaram a surgir e arrastar-se a nossos pés. A princípio 2 ou 3 e depois, uma multidão. São homens. São homens, exclamei fora de mim levando as mãos que soltara de Orcus, sentindo que minha cabeça andava à volta. Profunda repugnância dominou meus sentidos. Rajadas de vibrações inferiores,
desencontradas e terríveis partiam daquelas criaturas e atingiam-me em cheio. Pensei morrer mais uma vez. Não fosse Orcus, eu provavelmente teria caído inconsciente no lamaçal infecto. Cor amarela transparente como a das rãs ou verde escuro, gelatinoso e às vezes vítreo como a dos seres que vivem na treva e na umidade. Eu não poderia contemplar por mais tempo aquelas fisionomias angustiadas ou apáticas que me fitavam fixamente. Inenarrável espetáculo. Como podiam as criaturas humanas descer tanto na escala espiritual? E, infelizmente, qualquer um poderia chegar àquele estado. Era um pesadelo. Mal pude sufocar os soluços que me explodiam na garganta. O que fizeram estes? O que fizeram estes? Clamei descontrolado. Orcus alisou-me a cabeça com amor e Atafon com profundo acento na voz respondeu-me, confiança em Deus, meu filho. Estes são os que não se decidiam nem por Deus nem pelas forças inferiores. Por isso vivem mergulhados ora no lago e ora na lama. Entre eles se encontram espíritos de todas as espécies. Viveram entre os homens numa terrível luta entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. Nunca souberam o que desejavam. Indecisos, perderam precioso tempo e não puderam subir assim como não podem descer mais do que já desceram. Vejamos a consciência de um deles. Com essa afirmação o grande espírito aproximou-se do espírito rã mais próximo e colocou-lhe a destra na fronte. O estranho ser não fez um movimento. Seus olhos fixos permaneciam perdidos no tempo. Imediatamente, a nossos olhos atônitos, em sua testa, projetou-se uma tela cinematográfica em tudo semelhante à tela de televisão, todavia reduzida, e nós passamos a ver que pessoas, coisas e acontecimentos ali se desenrolavam ininterruptamente. Cidades enormes desfilavam como por encanto, seguidas por paisagens sombrias e outros abismos profundos. As mais estranhas criaturas apareciam e desapareciam. Eram comuns as paisagens da superfície terrestre. Mas eram mais comuns ainda as visões de lugares tenebrosos e abismais. Súbito, notamos a presença de uma estranha mulher de longos cabelos e feições ainda belas que fez estremecer a tela mental daquela criatura. Uma onda diferente invadiu-lhe o cérebro espiritual. Esse é o espírito a quem ele mais amou, explicou Atafon. Encontra-se presentemente na superfície e é o objetivo único de sua existência. Por causa dela, esse ser agora estranho e decadente desejará um dia retornar à superfície para prosseguir na senda evolutiva. Deus, meu filho, através dos seres faz que funcione a sua lei usando para ajudar a sua aplicação os próprios seres. Ligados por forças magnéticas, arrastados pelo amor ou pelo ódio, uns auxiliam de alguma forma aos outros a saírem das regiões escuras do próprio eu. Ninguém permanece eternamente estacionário. No universo tudo se modifica e se transforma para o bem. A única realidade imutável é Deus. Ouvi as palavras de Atafon sentindo-lhe a solenidade do ensinamento. Parecia-me ouvir a voz do próprio Deus falando, tal era a sua grandeza moral e espiritual. A voz tomava-lhe entonações desconhecidas e de sua cabeça olímpica raios de luz começaram a jorrar em tal profusão que iluminaram o pântano com uma luz roxo esverdeada. Seres horripilantes surgiram das trevas em gritos desvairados e logo após, estranho silêncio dominou a vastidão do abismo. Ó anjo, clamou angustiadamente terrível voz que falava como se através das rochas traço. Por que te exibes entre as criaturas do que nos pertencem? Não sabes qual a lei? Por acaso vens disputar-nos o governo do abismo ou só te foi dada a autoridade para fiscalizar? Atafon empalideceu aquela exortação. Perdoa-me, amigo dos dragões, respondeu nosso guia. Não o fiz por querer. Envolvido em forte emoção distraí-me um pouco. Sabes que nunca disputei o governo dos abismos que de direito pertence aos dragões até o dia em que o bem sobrepujar o mal nestas regiões. Enquanto isso, funcionará por aqui apenas a justiça, visto que o amor não encontra ainda a guarida nestas almas endurecidas. Perdoa-me e esquece.
Atafon calou-se e nós admiramos-lhe a sublime humildade. O silêncio tornou a envolver-nos cavernosamente. Prosseguimos a viagem, esquecendo ali os espíritos rãs que em número infinito jaziam no lamaçal. Quem sabe voltaríamos um dia para estudá-los melhor. 24. Notações de Orcus. Meu pensamento abismara-me em profundas cogitações. Aquela situação dos espíritos rãs era um abalo enorme em minhas concepções mais íntimas. Jamais supusera que a forma pudesse chegar a tal ponto de degradação. Ali estavam irmãos nossos aprisionados na forma que se modificara espantosamente ao impulso de pensamentos, sentimentos e atos em desacordo com a lei de Deus. Desciam, como sem retorno, na escala evolutiva e caíam nos abismos da inconsciência que os arrastava para as zonas mais densas e mais baixas. Evidentemente, quando relatássemos esses fatos, na superfície, haveríamos de encontrar o riso fácil e a zombaria desenfreada. Seria natural. Nós mesmos só acreditávamos porque não poderíamos negar a evidência diante dos olhos. Quão grande era aquele mistério da vida espiritual! Agora compreendíamos perfeitamente por que certas escolas religiosas da crosta preferiam deter-se no limiar da verdade eterna. Certo, eram imensamente desanimadores aqueles espetáculos da vida que se debatiam em lances mais primitivos. Um governo de feras monstruosas e uma escravidão sem limites. Espíritos que eram animais, espíritos que eram aves, espíritos que eram monstros e espíritos que marchavam ao encontro de formas talvez gelatinosas ou amebianas. Meus olhos turvavam-se e eu sentia aquela profunda angústia que muitas vezes dominara minha alma já tão abatida. Como continuar suportando o impacto emocional de tal natureza? Retroceder, contudo, era impossível. Uma força estranha me obrigava a marchar. Orcus pousou-me as mãos nos ombros. Compreender a minha luta íntima. Meu filho, Deus que é Pai, sabe por que tudo isso ocorre. Os espíritos tal qual nós mesmos, ainda lutam entre matéria e espírito. A batalha terrível da evolução se trava dentro de cada um e o progresso evolutivo é conquistado passo a passo. Há recuos e quedas, mas a luta continua. Se aqui defrontamos os falidos de todas as espécies, em outras regiões superiores encontraremos os vencedores vestidos em gloriosas túnicas de luz. Há monstros e anjos na criação divina, todos, porém, um dia, se encontrarão na glória de Deus, redimidos e purificados. Não te recordas que antes de ir ao Pai, Jesus primeiro desceu aos infernos? Orcus calou-se, mas sua notação permaneceu para sempre em meu espírito. 25. Ensinamentos novos. Espessas sombras invadiam agora a região por onde passávamos. Sentíamos que a escuridão se tornara mais densa. Atafon, após a advertência do monstro, apagara-se completamente e marchava conosco apenas a luz da lanterna do infeliz que nos acompanhava. Aquela criatura inconsciente servia-nos de modo automático. Tinha somente um resto de sentimento de responsabilidade que lhe determinava a obedecer a Atafon sob o impulso talvez de uma lei mal percebida por nós. Por certo, o anjo já numerosas vezes usara os seus serviços. E a força de vê-lo iluminado teria a criatura se curvado à sua autoridade. Atafon, lendo meu pensamento, sorriu. Não, meu caro, não é nada disso. Simplesmente, os dragões autorizaram-no e determinaram-lhe me servir. Ele obedece fielmente aos dragões. Surpresa maior não poderia se estampar em meus olhos. Como? Exclamei assombrado. Então, está apenas a serviço dos dragões. Atafon tornou a sorrir naquele seu sorriso cheio de mansuetude. Quando fui designado pelas forças superiores para servir nestes abismos, apresentei-me aos dragões e disse-lhes qual a minha missão. Já habituados com outros mensageiros que em outras épocas vieram com a mesma finalidade, receberam-me com frieza, porém corretamente. Por sua vez indicaram a não para me atender no que fosse preciso. Enquanto eu os fiscalizo em nome das forças de cima,
Ele me fiscaliza em nome das forças inferiores. Não podia ser maior o meu assombro. Nunca supusera que aquele escravo do mal fiscalizasse um anjo. No entanto, ali estava ele submisso e vigilante dentro da sua inconsciência. Não seriam assim também em nosso mundo de encarnados? Quem sabe o mal que avassala a terra não seja ele somente uma defesa e um amparo para aqueles que iniciaram a marcha no bem. Tão estranhos eram aqueles ensinamentos que por um instante julguei que ia perder os sentidos já tão abalados por tudo o que via. Orcus amparou-me bondosamente. Uma verdadeira explosão atômica se desencadeara dentro de meu cérebro e senti que tudo rodava vertiginosamente. Quando voltei a mim, descansava nos braços de Orcus, repousando à margem de belíssimo rio que deslizava por entre árvores silenciosas que cobriam-lhe as margens. Uma brisa suave acariciava-nos os cabelos amorosamente. Olhei para o alto buscando Gabriel e não o encontrei. Picos prodigiosos elevavam-se como torres pontiagudas que se perdiam na distância quase sem limites. Uma ansiedade esquisita dominou meu coração. Um desejo desesperado de retornar à superfície e voltar novamente à vida da terra. Parecia-me que fora exilado no bojo de um submarino que navegasse no fundo do mar. Tudo para mim se tornara estranho e angustioso. Oh! Se pudesse voltar! Orcus abraçou-me carinhosa e paternalmente. Atafon alisou-me a testa com um sorriso algo triste. Não se preocupe nem se desespere, meu amigo. Há mais de 3 séculos permaneço nestas regiões sem voltar às regiões onde habito. Tudo no universo obedece a leis imutáveis e certas. O mergulho que você deu no abismo é apenas consequência da lei que obriga a descer para depois subir. Ninguém atinge o cimo sem primeiro experimentar as angústias de baixo. Atafon calou-se. Eu, porém, busquei compreender-lhe o pensamento audacioso, mas não consegui. Quanto mais tentava pensar, mais um suor frio me cobria a fronte. O anão olhava-nos parado, estático, evidentemente sem compreender o que se passava. Os olhos vidrados permaneciam-lhe nas órbitas como 2 faróis apagados. As mãos em forma de garras e os pés caprinos davam-lhe a figura ares de Deus Pan. E este? Perguntei curioso. Há quanto tempo jaz nestas profundidades? 9.000 anos, foi a resposta de Atafon. Déspota terrível na superfície de seus abismos como escravo. Trazem-se os primeiros sinais da estatização ou em linguagem mais compreensível. Está perdendo o uso das faculdades normais da razão e do entendimento e embotando os sentidos de relação com o exterior. Pouco a pouco mergulha dentro de si mesmo caminhando para a imobilidade do perispírito mais denso. Se mantiver a mente presa ao mal e à vingança automática, irá perdendo depois as expressões humanas da forma. Isso terá início pelos órgãos que mais exercitar no mal. Note que possui os olhos vidrados, opacos, parados. É porque os tem usado constante no trabalho de vigilância a serviço das trevas. Centralizou as energias paralisantes nos órgãos da visão. Não vê outra coisa senão o mal para denunciar os transgressores aos dragões que os submetem a duros castigos. Meu filho, estamos em plenos domínios dos grandes espíritos que controlam a forma no processo de dilaceramento ou no caminho para a condenação que os homens não conhecem. Mas isto não será então os infernos? Exclamei exaltado. De certa forma é traço, confirmou Atafon. E o que não é inferno no universo, fora das leis de Deus? 26. Na gelatina. Mal refeito da explosão atômico-celular que me prostrara, sob o império de prodigiosa vibração, prossegui a marcha amparado ora em Orcus, ora em Atafon. Estava claro que eu não possuía nem a elevação superior para passar incólume no meio das trevas nem a inferioridade degradante para permanecer nas profundezas do abismo. Criatura sintonizada com o magnetismo da superfície, filho quase da crosta planetária, sentia-me asfixiar em pleno coração da Terra. Súbito, defrontamos imensa montanha de matéria mole semelhante à gelatina.
Era de fato de cor verde clara, dando-nos a impressão de que poderíamos ver, através dela ou atravessá-la. Ainda nem bem havia pensado isso e Atafon declarou a Orcus: não temos outro caminho. Aqui termina o caminho primitivo. Teremos que atravessá-la. Notei que Orcus franziu o senho preocupado e olhou-me pensativo. Aumentaremos, provisoriamente, a vibração dele, murmurou Atafon. Suportará? Interrogou meu amigo espiritual. E o retorno? Não ficará perturbado? Atafon também pareceu meditar. Eu sabia que falavam de mim e contemplei a grande massa gelatinosa com justo receio. Como iria entrar naquela mola imensa de uma matéria completamente desconhecida para mim? Já atravessara muitos obstáculos, mas aquilo me parecia fantástico. Atafon colocou minha mão espalmada sobre a cabeça e, de imediato, passei a perceber que ondas poderosas de vibrações vertiginosas penetravam meu peito. A princípio senti calor, depois, enorme leveza dominou meu organismo perispiritual. Compreendi que crescia em mim mesmo e que me tornava mais rarefeito. A montanha gelatinosa, agora, a meus olhos, não parecia mais um obstáculo tão formidável. Senti que poderia atravessá-la. Inicialmente, uma tontura invadiu meu cérebro, em seguida serenei-me intimamente e minha visão alargou-se atingindo faixas vibratórias que normalmente eu desconhecia. É certo que uma multidão de seres e coisas que ainda não vira aparecia nesse instante como por encanto. Divisei criaturas excepcionalmente belas que nos acompanhavam silenciosas. Ao lado disso, seres terríveis, assombrosos, ocupavam-me repentinamente a visão dilatada. Contudo, com um gesto de profunda simplicidade como se houvera realizado a coisa mais natural do mundo, Atafon, deixando-me, avançou em direção ao imenso bloco de gelatina. Avançou e entrou gelatina adentro como se um raio de luz atravessasse simplesmente um vidro de janela. Assemelhava-se a um peixe numa piscina de vidro. Fez-nos sinal com a mão. Avançamos. Eu pelo braço de Orcus. Espantoso é que também entrei na massa esverdeada, verificando que não havia resistência alguma à minha passagem. Como era estranho aquilo tudo! Andávamos sem caminho estabelecido e penetrávamos de maneira inusitada para mim, montanha adentro. Um grande silêncio acompanhou-nos a marcha. Atrás ficaram os gritos dos seres horripilantes que havíamos encontrado. O mundo da morte assemelhava-se naquele momento o grandioso mundo da vida. Sob o solo do planeta palpitava a vida espiritual de modo diferente, mas absolutamente real. Nossos irmãos mais necessitados permaneciam escravizados à forma que se decompunha ante a insensatez do espírito que desprezava a lei de Deus. A massa verde era enorme. É possível que, na medida terrestre, significasse alguns quilômetros de distância. Havia outros seres ali dentro e isso também me espantou. Na realidade julguei divisar peixes flutuando ou polvos silenciosos. Aqui, embora o clima seja mais ameno esclareceu Atafon, ainda assim encontramos seres e vida. No universo inteiro a vida é presença obrigatória. O silêncio que acompanhou essas palavras me pareceu maior. Preste atenção, disse por sua vez Orcus, e não diga nada. Há muita coisa a observar e ver. Seres estranhos passavam por nós. Verifiquei que possuíam a forma de peixes, os mesmos peixes conhecidos na Croston de outras formas inimagináveis. Alguns esquisitos, longos, outros, curtos e chatos. Dilatei os olhos abismado. Aquelas criaturas também pareciam gente. Na face dos peixes eu encontrava a fisionomia dos homens. São seres que voltam na escala evolutiva, explicou Orcus. Esta fase é a fase que na superfície poderíamos considerar aquática. A centelha mental aí está quase petrificada. Movimentam-se seguindo o instinto, embora as conquistas espirituais no campo da mente não retrogradem. Se as faculdades não lhes foram destruídas, contudo, estão profundamente anestesiadas.
Por nós passava naquele momento um enorme crustáceo. Orcus alisou-lhe o dorso com carinho. A criatura demonstrou sentir-se bem. Acariciou-lhe ainda o grande espírito a cabeça e pediu-me que observasse sua tela mental. Concentrei-me intimamente e pude penetrar-lhe o íntimo. As cenas que divisei na casa mental daquele ser era toda terrestre. Criaturas humanas, com forma humana, ocupavam-lhe os centros da memória. Não refletiam os monstros que o cercavam nem o ambiente abismal. Pelo contrário, como em filme fotográfico, deslizavam-lhe ininterruptamente lares, familiares, seres perfeitamente humanos. Vi-lhe as últimas experiências na crosta e pude acompanhar de perto seus mais íntimos pensamentos. Ultimamente, tem se lembrado muito de suas derradeiras experiências na Terra, informou Orcus. E quando ocorreu isso? Indaguei interessado. Há mais de 20.000 anos, segundo nos explicou Tafon. Agora, parece estar sentindo os primeiros sintomas daqueles que iniciaram a marcha de volta. E os dragões? Exclamei preocupado. Não se opõe nisso. Fazem tudo para impedir até o momento em que são vencidos pela força da lei. O monstro, parado, deixava-se acariciar cheio de mansidão e indiferença ante nossas indagações. E isto aqui é um rio ou um lago? Interroguei contemplando a imensidade gelatinosa. Poderíamos classificá-la como uma coisa ou outra esta montanha, no entanto. Melhor classificada ficaria como sendo a estufa perispiritual ou lago de hibernação ou campo de recuperação. Aqui, a consciência aparentemente morta pode ainda readquirir o poder de recuperação e começará a subir. Esta forma aquática, assim como outras formas, ficam como o ovo debaixo da galinha que o choca. O peixe, por um instante contemplou-nos como se quisesse entender o que falávamos e afastou-se de nós. Em face disso, reiniciamos a caminhada. Atafon detivera-se ouvindo as explicações de Orcus que para ele por certo seriam infinitamente elementares, mas não demonstrou o menor menosprezo. Sério como o diretor de um estabelecimento educacional que assiste à aula de um professor. Jamais sorriria do interesse de um aluno embora inferior como eu. Agradeci intimamente a imensa bondade com que aqueles seres excepcionais me conduziam. Estava tão distante da superfície quanto um homem da pedra lascada estaria da idade moderna. Tudo o que via, com certeza teria me enlouquecido se não estivesse sob a tutela daqueles seres. Reino insondável, profundamente fantástico, abalava-me intensamente as concepções mais ousadas. Era verdade que Dante, o notável poeta florentino, médium extraordinário, também relatara aspectos do interior da Terra e de algumas zonas acima da superfície ou mesmo no ambiente atmosférico terrestre. Uma coisa, porém, era ler Dante e outra ver o que eu estava vendo. Apenas, ao recordar-me dele, sentia-me constranger o coração lembrando-me do que sofrera entre os homens após retomar do inferno. O que me aguardaria a mim? Peixes e homens, espíritos e anjos, tudo agora se confundia em minha mente como se o mundo da fábula se instalasse no interior de minha alma. Estaria sonhando ou estaria louco? Avançamos massa adentro. Às vezes com facilidade, outras, de maneira arrastada, difícil. A respiração nem sempre era normal. Por toda parte, a vida palpitante ou a estagnação da vida. Seres desconformes se engravam à gelatina, indiferentes à nossa presença. Todavia, sob o impulso daquela força que nos conduzira para baixo, marchávamos. Súbito, Atafon fez ligeiro staccato e avisou-nos. Aqui, defrontaremos poderoso vigilante dos dragões que por certo nos interpelará. Não se preocupem que tudo correrá de acordo com a vontade divina. De fato, ainda bem não acabara o espírito de falar e como se saísse de uma caverna aberta na gelatina, surgiu-nos de improviso a figura absurda, mas real, de um verdadeiro Netuno. Tridente na destra, barbas longas e fisionomia de certa maneira até simpática. Notei, porém,
que da cintura para baixo era absolutamente peixe. Nadou em nossa direção e a uma distância de uns 3 metros, após descrever um círculo próprio de seres aquáticos, observou-nos detidamente. Parados, silenciosos, aguardávamos sua manifestação sob o olhar amorável de Atafon. Que desejais nos domínios dos dragões, fiscal do cordeiro? Falou o estranho Netuno com voz indescritível. Observei que as interpelações dos servos dos dragões eram sempre vazadas em termos semelhantes. E por mais esquisito que pareça, só nesse momento, notei que o anão estava ausente, o anão que nos acompanhava. Nada perguntei, atento às recomendações de Atafon, e concluí que não pudera penetrar a gelatina aquosa. Atafon, com simplicidade e compreensão, esclareceu: recebi a incumbência das potências a que obedeço de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Tenho a permissão deles. O estranho Netuno pareceu meditar. Depois ameaçou. Está bem. Contudo, não se esqueça que tenho às minhas ordens milhares de servos prontos a me obedecerem e que em alguns instantes poderiam destruí-los. Ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar e conduzir para a superfície qualquer de nossos tutelados. Aprisionar como? Pensei instintivamente. Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma. Percebendo minha mentalização intempestiva, Orcus fez-me um gesto de silêncio ao mesmo tempo que esclarecia de modo imperceptível. Eles creram que nós aprisionamos os seres livres na superfície. Para nós, libertá-los seria o termo exato. Não entendem assim. Creem firmemente que isto é que é a liberdade. Permaneci absolutamente imóvel e estático ante esse terrível conceito. Era a inversão de todos os valores. Para eles, os aleijões da forma eram uma glória. Atafon agradeceu e, surpreendentemente, solicitou-lhe: não poderíamos descansar um pouco em seu ambiente de trabalho? Uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior choque. Surpreso, fez um gesto de assentimento e nós o acompanhamos. Era veloz, mas teve a gentileza, talvez inexplicável, de comboiar-nos. Tive a impressão que, vendo-nos caminhar enquanto que ele nadava, um sorriso de superioridade bailava-lhe nos lábios. Evidentemente, certo de que a locomoção fácil naquele ambiente gelatinoso lhe dava uma posição superior à nossa, esquecido de que dificilmente se movimentaria em meio diferente enquanto estivesse escravo da forma degenerada. 27. Meditações nas profundezas. Fiquei pensando ainda na forma que precipitada em si mesma descia ao mais fundo da terra, perdendo-se lentamente. Resultado da decadência do espírito que, indiferente, vivera no mundo esquecido de que Deus que dera vida também organizara o universo mediante leis inexoráveis. De nada adiantava rir das leis divinas, elas existiam e funcionavam de maneira perfeita. O pensamento que constrói o universo interior também podia determinar a precipitação no inconsciente sem fim. Como esquecer que em nós permanecem os germens da vida eterna e da morte aparente? Imensa tristeza estampou-se em minha alma. Orcus, porém, veio em meu socorro, ensinando: meu filho, não se emocione nem se perturbe. Acima de nós está Deus que zela por todos. As criaturas não estão perdidas e se redimirão um dia a si mesmas. Nas trevas mais densas se esconde a luz que reaparecerá no futuro. Esperemos o amanhã com o Senhor, que é a verdadeira liberdade. Senti-me voltar ao ambiente sob o influxo daquelas palavras de fogo. Orcus, humilde e simples, sereno e bom, era a fonte da vida espiritual que me acompanhava. Olhei-o agradecido e senti que 2 lágrimas escorriam-me pelas faces silenciosas. Atafon enviou-me de maneira sutil vibrações inexprimíveis de amparo que me tocaram o coração. À nossa volta continuavam a passar os seres estranhos que habitavam aquela massa gelatinosa como se houvessem nascido ali e vivido ali eternamente.
Os povos de 100 braços e olhar tristonho movimentavam-se com enorme facilidade e figuras nunca vistas na terra apareciam e desapareciam a cada instante, surpreendendo-nos a visão. Tudo nos convidava ao estudo e à meditação. Mas a mente sobrecarregada de surpresas principiava a negar-se a grandes divagações. Uma poderosa força se abatera sobre mim e compreendi que a inferioridade do espírito nos arrasta sempre para as zonas da casa mental. Tentei observar melhor o ambiente a fim de aprender mais e compreender mais. Atafon, no entanto, fez-me um gesto indicando-me que deveríamos acompanhar em silêncio mental aquele ser meio homem e meio peixe que comandava milhares de outros seres que haviam perdido o comando de si mesmos. Ainda porque nos aproximávamos de seu ambiente de trabalho. 28. Na casa de Netuno. Tudo era verde ali dentro. Uma caverna comum sem grandes atrativos. Larga, porém, imensa. Pareceu-me ver bocas e orifícios dentro dos quais olhos fuzilantes nos contemplavam. O que seria aquilo? Somos os Nerodianos, exclamou à guisa de explicação, o estranho ser. E aqui mantemos alguns companheiros que descansam de suas lutas na superfície. Como a caverna estivesse aparentemente vazia, e fosse ali a gelatina mais verde, não deixei de esboçar um sorriso de incredulidade. Nerodiano, todavia, não se fez de rogado. Vejo que o moço que vos acompanha, falou dirigindo-se a Atafon, ainda mantém os laços que o prendem à superfície. Esquisito que possa ter vindo até os domínios dos dragões. Não possui credenciais para isso. Senti terrível pavor apossar-se-me da consciência. Era certo que todos nós estávamos nas mãos daquelas criaturas. Conquanto imaginasse o poder de que poderia dispor Atafon ou Orcus em tal circunstância para defender-nos, não imaginava contudo a força de que disporiam eles. É amigo nosso, com ingresso livre nas profundidades por ordem superior, esclareceu Atafon com humildade. Não discuto ordens superiores, retrucou Nerodiano, mas estranho verificar que ele não possui as condições de superioridade que caracterizam os seres angélicos ou simplesmente iluminados que vêm à nossa zona. A condição dele, ajuntou Orcus, é a do aprendiz que vem observar para dizer aos homens a grande obra de justiça realizada pelos dragões. Ah! Agora compreendo, disse Nerodiano balançando a cabeça. Até que enfim fazem-nos justiça. A explicação de nossos benfeitores tiveram o dom de acalmar-lhe a mente embotada, satisfazendo-lhe a vaidade. Se assim, acrescentou, terei prazer de mostrar-lhe aqueles que descem para subir. Dizendo isso, encaminhou-nos a escuro túnel onde jaziam criaturas aparentemente mumificadas. Deitadas no solo com a face para cima. Notei espantado que todas elas tinham a forma de peixes. Acaldias barbatanas. Apenas a cabeça era ainda um vislumbre da humanidade. Vestidos de peixe. Atafon tomou a palavra e ensinou. Aqui se passa o mesmo fenômeno que vimos com os espíritos rãs. Apenas acontece que os rãs que já perderam as pernas e as mãos, desceram mais e vieram se localizar nestas regiões. Resta-lhes da forma humana a fisionomia. A mente deles, porém, está num estado mais profundo ainda de estagnação. Enquanto Atafon ensinava, havíamos saído do túnel e observávamos outros túneis onde inumeráveis seres daquelas condições se enfileiravam. Nerodiano aprovou as afirmativas de Atafon como quem as considerasse indiscutíveis. A queda da forma nos planos inferiores, continuou o espírito, é um fato. A mente pode, aumentando sua vibração, atingir a angelitude de outras formas superiores de vida. Assim como diminuindo, se precipitará nos abismos da forma. A densidade do perispírito aumenta ao mesmo passo que determina maior peso atômico e o ser desce às profundidades. É simples lei física indiscutível.
Embora constantemente percorrido por incessantes cargas eletromagnéticas, as células perispirituais têm a contextura organizada por divisões semelhantes aos nêutrons que em si mesmos não têm carga elétrica, o que lhe permite a incursão através de qualquer tipo de matéria. Não haverá obstáculo à sua passagem, como acontece conosco, dependendo apenas da relação existente entre elas e a matéria a ser atravessada. A Terra não é mais do que uma grande faixa em movimento atômico ou eletrônico, e as profundezas são outras tantas faixas circulares onde milhões de organismos vivos se movimentam permanentemente. Viver em toda parte do universo é condição absoluta. A morte, como a entendem os homens comuns da superfície, não existe. Atafon calou-se. Nerodiano contemplou aturdido e Orcus baixara os olhos respeitosamente. Somente eu, talvez pela profunda ignorância que me caracteriza, tudo assistia como quem penetrasse no palácio encantado de ilusão. 29. As ovas. A minha surpresa, como iria ver, não atingira ainda o auge. Nerodiano, provavelmente entusiasmado com o interesse que Atafon demonstrava, começou a falar com eloquência. Como vem, estes são os nossos arquivos. A justiça dos dragões é rigorosa e terrível. Ai daqueles que caem nas mãos dos dragões. Nós cooperamos com a justiça do mundo e com a ordem do universo. Por intermédio de nossas organizações cumprimos a lei. Atafon fez um gesto aprovativo com a cabeça. De fato, era verdade. A degradação da forma atirando os espíritos endurecidos no mal aos abismos trazia como consequência o cumprimento de leis físicas, químicas ou magnéticas de alcance universal. A tortura, porém, e o desapiedado sistema de escravizar os seres corria por conta dos dragões. Nerodiano, ainda sob o entusiasmo da demonstração, convidou-nos a descer mais penetrando em túnel central. Uma angústia dominou meu peito. Senti-me arfar e compreendi que o ambiente mais pesado nos rodeava. À frente defrontamos uma sala circular. Observando melhor verifiquei estarmos dentro de uma espécie de forno, tão abobodado era o teto. Atafon cochichou-nos, estas são as madres de gestação. Aqui, as criaturas espirituais que perderam todos os membros pela mentalização e conduta no mal, em luta contra as leis de Deus, têm a oportunidade de jazerem à espera do despertar para subir ou retornar ao domínio da lei renovadora. São como sementes na terra ou como ovos em chocadeiras. Não são estes os ovoides de que nos fala balizado escritor espiritual? Interroguei recordando-me de outras informações. Realmente, são seres em condições semelhantes, acontecendo somente que a situação espiritual destes é um pouco pior. Já se desgastaram mais e atingiram profundíssimo estágio de inconsciência. Os ovoides de que nos falou o amigo espiritual ainda tinham fome e se ligavam a outras criaturas encarnadas. Estes não. Estes nem mais se alimentam. Semelham ovos completamente fechados. Nerodiano, que nos contemplava, acrescentou enfaticamente. Infalível e dura é a lei dos dragões. Aqueles que não obedecem pagam caro. Querem ver? Dizendo isso, conduziu-nos para as proximidades de espécie de nichos incrustados na gelatina, a lixa mais densa e escura. Pude então observar que verdadeiras ovas de peixes dormitavam. Eram enormes. Algumas absolutamente como ovos de aves, lisas e ligeiramente afuniladas numa das extremidades. Outras alongadas como ovas marinhas. Umas mantinham apenas o desenho da fisionomia humana ou macacoide. Outras nada expressavam, dando-nos a ideia de que haviam se recoberto com a casca. Meu assombro não tinha limites. Lembrei-me da terra dos homens bons e dos homens maus. Quão enganadas viviam as criaturas sob o peso da ilusão. A quantidade era enorme e os nichos ou madres eram sem fim. Atafon, talvez esquecido da presença de Nerodiano, entrou a ensinar. A forma como vem deforma-se, desgasta-se e degrada-se.
A mente, conquanto não retrograde, perde pouco a pouco o seu poder de expressão e inicia o processo de paralisação de seus movimentos mais íntimos. Aqui estamos no limiar da segunda morte. Se não houvesse este recurso da natureza que expressa a lei de Deus que ainda quer salvar, estaria tudo perdido, e a segunda morte se realiza de fato. Interpelei aflito. Sim, meu filho, a segunda morte é uma realidade. Morre-se no mundo inferior ao encontro das faixas vibratórias mais densas pela petrificação ou mineralização